presidente Lula votou. Não, Elaine, ele não votou. O presidente não vota. O presidente veta. Está vetando. O presidente... eu que errei. O presidente Lula vetou. E depois ele vai falar que eu tô falando... Como é que... Não, eu não falei. Mas olha o que eu tinha escrito aqui no meu papel que eu ia te mostrar. Aqui, PT. Que a dicção... O presidente Lula vetou a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 17 diferentes setores da economia. Agora, a medida só vale até o dia 31 de dezembro desse ano. A decisão surpreendeu e incomodou empresários e parlamentares. Mas o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, informou nessa semana que a sessão conjunta que o Congresso Nacional pautaria os vetos, incluindo a desoneração da folha de pagamentos, foi adiada mais uma vez para a próxima quinta-feira, dia 14, pela falta de acordo sobre o que deve entrar ou não nessa pauta. Apesar disso, já afirmou que a desoneração deve ser analisada. Pacheco confirmou a intenção de deliberar sobre o veto à desoneração após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O parlamentar já tem posicionamento público favorável à prorrogação do benefício, embora o governo defenda que o Congresso espere o encaminhamento de uma alternativa por parte da equipe econômica. Rica, o que vem por aí? Olha, vamos lá. Eu sou empregador também, eu tenho uma empresinha, né? E a desoneração... Empresinha assim com 1 milhão de empregados. A humildade. A humildade da pessoa. Eu tenho uma pequena empresa. Mas o que acontece? A desoneração ela foi interessante para alguns setores porque acabaram pagando menos impostos. Mas eu já vi alguns estudos mostrando que esses setores não contrataram mais, ou foi muito tímido. Foi ótimo você falar isso, porque eu tô com essa pesquisa do IPEA, eu tava só esperando alguém falar, então, eu ia meter essa pesquisa. Então, o aumento foi muito tímido, ou até redução, não tenho certeza absoluta, acho que você pode falar um pouco mais. E tem um detalhe, e isso custou, acho que mais de 100 bilhões de reais para os cofres públicos. Então, no final das contas, me parece acertado, apesar de ser um empregador, que a desoneração não exista mais, porque ela acabou não trazendo tantos ganhos para o Brasil. Acho que tem que existir outras maneiras acho que é interessante desonerar, de fato. Houve uma desoneração agora do IPI há pouco tempo, outro imposto, nada trabalhista, para as indústrias. E isso teve um avanço, eu acompanho muitas indústrias, teve um avanço da indústria no Brasil por causa da desoneração do IPI, que não acontece em nenhum lugar do mundo. Foi interessante, muito bom. Então, acho que podem existir outras maneiras de desonerar o trabalho no Brasil, mas da maneira como estava configurado, não me parece que trouxe tantos benefícios para o país e para os trabalhadores. Agora, claro, os donos das empresas, os sindicatos, das 17 segmentos aqui que tiveram desoneração, é óbvio que eles defendem, falam que vai perder os empregos agora, vai existir desemprego, etc. Eu não acredito que isso de fato vai acontecer. Acho que eles só estão defendendo ali os segmentos deles. Exatamente. O que você estava falando é um estudo do IPEA. O estudo chama Os Setores que Mais Desempregaram, com o des entre aspas, né, no Brasil. Esse estudo é de autoria de Marcos Renscher, coordenador de Produtividade, Concorrência e Tributação da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura do IPEA. Ele foi publicado no último Boletim Radar, que é um boletim muito famoso do IPEA, né? De acordo com o artigo no Radar, os setores da economia que mais geram empregos não são exatamente os que recebem o benefício da desoneração na folha. Os setores beneficiados não são a maioria, os maiores empregadores. E de 2012 a 2022, reduziram a sua participação na população ocupada. Ou seja, os setores que foram beneficiados com a desoneração reduziram a sua mão de obra empregada, né? Olha só, elas reduziram de 20,1% para 18,9%. Entre os ocupados, né, com contribuição previdenciária,
também reduziu de 17,9 para 16,2. E entre os empregados com carteira assinada do setor privado, de 22,4 para 19,7. Movimento similar é observado nos últimos 10 anos com dados disponíveis da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, que também é uma pesquisa bem fundamentada. Então, só para não dizer, é do IPEA, a RAS também... Tem até um outro estudo, Elaine, também do IPEA de anos atrás, sobre a mesma política, porque a política de desoneração da folha começou no governo Dilma. E aí foi sendo prorrogado, como toda política no Brasil. Independentemente da avaliação, quando tem um lobby forte, vão prorrogando eternamente. Mas tem um estudo anterior do IPEA, feito pelo Adolfo Saxida, mostrando a ineficiência da medida. Porque eu estou citando ele, porque ele foi literalmente ministro do governo Bolsonaro. Então, assim, todos os estudos sérios que eu tive acesso, seja qual for o teor mais ideológico da pessoa, mostram que é uma política ineficiente. Então, precisa ser extinguida. Porque também, e aí muita gente fica, mas como o Mano Liberal está dizendo que cortar uma desoneração para o empregador é uma coisa positiva? Porque, claro que o meu ideal é que a gente baixe os impostos. Para baixar imposto, a gente tem que antes baixar gasto. Se a gente tenta baixar um imposto de uma forma setorial, específica, como é o caso, para 17 setores, não para toda a economia, você gera um privilégio. Porque a conta vai continuar tendo que ser paga. Quem vai pagar essa conta? Todos os outros. O custo fica distribuído por toda a economia. Então é mais um tipo de distorção. Então, nesse sentido, ainda mais quando a gente está num cenário fiscal complicado como estamos, com uma meta de zerar o déficit no ano que vem, que é muito difícil. Eu já participei de outros programas contigo e já apostei que não vamos conseguir cumprir essa meta. E continuo achando que não vamos conseguir cumprir. Por quê? Porque toda vez que se fala de cortar um gasto tributário ou direto, o debate fica dominado pelo lobby e não pela eficiência. Então é muito difícil. O próprio ministro Haddad sempre defendeu que o principal lugar de corte seria nos subsídios. A desoneração é uma forma de subsídio. Uhum. Então, vamos conseguir cortar esse subsídio ou não? Porque toda vez que a gente chega no subsídio específico, a gente encontra a força do lobby setorial específico e parece que o Congresso não tem coragem de enfrentar a medida. Mas depois, tentar falar de corte de imposto sem ter o corte de gasto não é sustentável, é apenas populismo e jogo de cena. Exatamente. E tem a questão que o próprio governo pontuou, que você tem uma questão de improbidade administrativa, salvo engano, é improbidade administrativa, quando você tira um imposto, né? Quando você... quando você abre mão de receita, né? Exatamente, você abre mão de uma receita... Que outra receita você vai ter para você Isso, compensar. Você precisa ter uma nova receita, senão é improbidade administrativa. Falei certinho, né? Exatamente. O governo aqui acho que está fazendo... Ele de certa maneira, um pouco impopular, porque esses setores vão jogar agora contra o governo, mostrando que o governo, então, está promovendo desemprego, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, o governo está fazendo o que é correto, que é acabando com essa, sei lá, um erro tributário, uma distorção tributária que atrapalha o país, que não auxilia o país. E o desemprego brasileiro, na verdade, hoje, que se não me engano está em torno de 8%, na verdade é uma taxa de desemprego relativamente baixa para a nossa economia. A gente já teve taxas menores de desemprego, mas também tivemos há 2, 3, 4 anos, estava lá em 11%, 12%, 13%. Em muitas regiões, apesar de ser 8%, é um número baixo de desemprego, porque deve ter uns 5 ou 6% das pessoas que estão buscando novos empregos ou que não querem simplesmente trabalhar, né? Então o desemprego é pequeno. Hoje no Brasil, praticamente todas as pessoas que querem trabalhar, conseguem trabalhar. Não estou dizendo que conseguem trabalhar nas condições que querem, que gostariam, que
que vão ganhar o salário que eles gostariam de ganhar e tudo mais. Mas praticamente existe emprego para todas as pessoas. Mas existe dentro da informalidade, e aí a gente volta lá na pauta dentro da questão de uberização e etc, que está na informalidade. Perfeito, tudo bem. Aliás, foi até bom você falar isso, porque daí também eu vou voltar a um assunto. Na época que eu estudei lá economia, né, há 1000 anos atrás, que não precisa nem lembrar disso, falar de informalidade era feio para a gente que era economista, era falar justamente de um trabalho menor, à margem, né, da sociedade. Da sociedade. Agora, se pensar bem, quando a gente fala de uberização, a gente está falando de uma informalidade, mas uma informalidade que já está sendo meio que absorvida pela sociedade. É que ela está sendo formalizada. Exatamente. Ela está saindo dessa margem, né, dessa marginalização e entrando... Não é isso, Cris? Sim, sim. Eu concordo. Na verdade, nós hoje vivemos um momento onde a sociedade não segue a mesma estrutura clássica e anterior. Então, nós vivemos numa nova estrutura, e essa nova estrutura, ela não tem as mesmas regras e os mesmos parâmetros anteriores. Então, ela é uma sociedade onde essa possibilidade de verticalidade permite flexibilidade, permite usar outros padrões diversos dos anteriores. Uhum. Então, nós vivemos um momento realmente distinto. Sim. O que ainda continua sendo muito ruim, a informalidade ela está ganhando uma nova roupagem, mas o subemprego não. E aí, quando você fala, querendo ou não ter emprego, às vezes um subemprego. Sem dúvida. Né? Uhum. Porque daí a pessoa acaba não conseguindo entrar numa vaga de emprego, numa posição que ela estava qualificada para aquilo, ela acaba se sujeitando a uma vaga menor do que as suas condições, do que a sua qualificação, só para se manter empregada, para ter o mínimo de sustento dela e da família, às vezes, né? Isso a gente está vivendo muito no Brasil, né? Essa é uma realidade hoje forte no Brasil. Nenhuma. Mas aí o que a gente precisa, o Mano estava comentando aqui no primeiro bloco, a gente precisa de educação, precisamos instruir essas pessoas, precisamos capacitar elas, precisamos de mais programas de educação técnica, né, para as pessoas, para a população mais carente, esse tipo de coisa. Não tem jeito, né? A gente sempre fala, mas vai levar 20 anos para resolver, mas é melhor começar hoje, né? Porque senão eu começo daqui a 10 ou 20 anos e não começo nunca. Então, de fato, para a gente terminar com esse subemprego, para a gente acabar com algumas funções que são muito mal pagas, né? E de fato nem pagam o suficiente para a subsistência das pessoas, tanto é que milhares de pessoas, de trabalhadores precisam ter apoio do governo, né? Para sobreviver, para ter comida e tudo mais. A gente precisa educar melhor essa população. A gente vai fazer com que essa população entenda bastante de ChatGPT, entenda bastante das inteligências artificiais. PT, fala PT. PT, para ganharem ainda, para conseguirem ser mais produtivos e tudo mais. Então, a gente precisa desse tipo de coisa. Mas a desoneração, voltando aqui então, acho que foi acertado, acho que o governo vai ouvir um pouco disso. Vamos ver o que vai... Agora vai ter uma votação em relação ao veto, certo? Então vamos entender o que vai vir e como é que os lobistas vão trabalhar, né, os segmentos, esses 17 segmentos vão trabalhar aqui em relação a esse veto. Eu espero que o veto seja mantido, vai ser mais positivo para o nosso país. Eu posso pegar um gancho dessa questão da educação que a gente estava debatendo, que eu acho que é importante, que a gente está falando muito sobre precisamos aumentar a qualidade. E aí, como que faz? Tem um estudo muito importante do professor Ricardo Paz de Barros, da professora Laura Miller Machado, do INSPER, que mostra que eles fizeram uma análise pegando os indicadores por município. E aí compararam desempenho versus o quanto o município estava gastando por aluno. E chegaram à conclusão que 80% da diferença de desempenho dentro dos municípios brasileiros está relacionada à gestão. E apenas 20% da diferença tem a ver com dinheiro. Ou seja, nós temos grandes casos de sucesso, de boa educação em escolas do sertão do Nordeste.
O Ceará? Piauí, Sim. escolas pequenas. Tem escola até em Panelas, cidade onde nasceu o meu avô, que é no Agreste Pernambucano, super pobre e pequena, que tem um bom desempenho. O que é que falta? Falta a gente ser capaz de aprender com nós mesmos. Ou seja, por que algumas escolas com condições precárias conseguem ter bons resultados e outras com mais recursos não conseguem? São fatores da qualidade do diretor da escola, de práticas pedagógicas que estão sendo adotadas ali, que não são manualizadas, que não há incentivos ou impacto para uma prefeitura que não segue critério técnico, que coloca critério político para definir diretor de escola, coloca apoiador, cabo eleitoral para gerir escola, no lugar de se preocupar com o resultado. Ou seja, nós somos capazes, o Brasil não é um país que não sabe educar, nós somos capazes de educar as nossas crianças. E nós temos dinheiro suficiente para educar nossas crianças. O que a gente precisa é fazer política pública séria, responsabilizando os gestores e fazendo com que eles tenham que copiar as boas práticas. Que os lugares que fazem bem com o que tem sejam exemplo e inspiração para os lugares que estão fazendo mal. Exatamente. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa sobre isso? Cris? Acho que essa pauta é uma pauta importante e recentemente estive num evento de telecomunicações bastante grande, até com um painel semelhante com o mesmo tema, e foi muito interessante que um dos painelistas perguntou para toda a audiência: levantem a mão aqui quem, enfim, conhece inteligência artificial. Vários levantaram a mão, e aí você agora levante aqui quem tem um sobrinho, filho que pretenda ser professor. Ninguém levantou a mão. Isso quer dizer o seguinte: nós temos sim aí um futuro que precisa ser cuidado, né? Nós precisamos evitar um analfabetismo digital, como nós discutimos no primeiro bloco, e precisamos ter professores preparados, mas precisamos também dar condições para que esses jovens queiram ser professores. Sim. Né? E se dediquem à educação. E hoje nós vemos que isso não tem acontecido. Então, isso é um dos pontos. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar é que parcerias com a iniciativa privada são sempre muito bem-vindas. Então, existem grandes empresas que têm iniciativas importantes e que formam jovens com alta qualidade, até mais do que no ensino público, e com menos recursos, por incrível, quer dizer, o custo por aluno de educação é mais baixo do que da situação pública, o que demonstra realmente também a habilidade de gestão, de usar recursos adequados e conseguir um bom índice, né, da capacidade educacional e até uma baixa evasão escolar. Né? Por quê? Porque tem esses incentivos. Então, eu acho que a parceria é muito interessante nesse sentido, e eu tenho atuado em uma associação não governamental e sem fins lucrativos, que incentiva a inserção de mulheres na tecnologia, né? Então, eu acho que a tecnologia sempre foi algo que fez uma diferença muito grande na minha vida, e eu acho que tenho que também colaborar e compartilhar essa possibilidade com outras jovens, por que não? Mas assim como essa nossa associação, que se chama Mulheres CIO, nós belíssima também... da nossa querida Ione Coco. Então, nós temos... inclusive, outras associações que fazem o mesmo por jovens no Brasil, mas procurando o quê? Agregar, fazer com que os jovens evoluam, abracem a carreira de tecnologia, e, por outro lado, nós também estamos diminuindo o gap, né, de vagas abertas aí. Então, isso são iniciativas onde nós buscamos que os grandes fornecedores de tecnologia ofertem cursos
nós buscamos esses jovens para que usem essas cadeiras, né, se desenvolvam nessas cadeiras, e depois também com a nossa rede de contatos, nós buscamos outros fornecedores para contratar esses recursos. Então, essas movimentações são iniciativas individuais, sim, mas são iniciativas que já fazem o mercado se movimentar. Então, nós podemos fazer isso em escala maior. Então, eu acho que é um apelo, sim, interessante para que todos busquem, porque é um esforço conjunto para que a gente possa, primeiro, inserir e reinserir as mulheres, né, no mercado de tecnologia, que o número nunca cresce, ele, sim, ao contrário, ele sempre diminui, e vai chegar um dia que os meninos vão ficar aborrecidos, né? Onde estão as meninas aqui, sem né? Dúvida. Enfim. Mas é uma grande possibilidade. Nós temos toda uma nova geração chegando ao mercado que precisa dessas oportunidades. Esse suporte, né? E temos sim a população 60 a mais ainda presente no mercado, ainda bem, né? Porque ela acho que traz a maturidade, mas os jovens trazem a inovação. Então, você junta, né, a inovação, as ideias novas, né, com a experiência.